Vou dar continuação aqui no comentário que eu fiz sobre a unificação do governo laico com o governo religioso para que fosse extinto a presença do Eterno Pai e de sua palavra de toda a terra. E isso se confirma até os dias de hoje. É o que eu sempre uso provérbios, sempre para expor a verdade, fazendo uma, uma exposição de maneira correta, como Jesus nos ensina, que devemos abrir a boca segundo a vontade do Eterno Pai, através de parábolas, enigmas, provérbios e outras coisas equivalente ao que estou expondo. E nessa concepção, nós devemos mostrar de maneira clara, abertamente, a verdade que todos que fazem parte do mundo em que está presente a corrupção, em que está presente a escuridão, em que se faz presente todos os prazeres carnais, não fazem questão de ver. Eles se tornam os piores cegos porque eles estão no mundo, vivem naquele mundo errôneo, de tristeza do Eterno Pai, como eu digo, a desolação da terra se compõe como uma tristeza do Eterno Pai. Aí se diz o seguinte: como, irmão, nós fazemos parte de uma sociedade. Eu sempre olho as coisas e, graças ao Eterno Pai, me mostra que realmente quando vocês possuem as concepções da seita satânica na vida de vocês, que vocês nominam de religião, vocês não fazem parte de uma sociedade em si. Porque há divergência dentro da própria concepção que vocês chamam de sociedade. E isso é, mais uma vez, a ilustração comparativa com os animais irracionais. É como se fosse, é como se fosse, literalmente, vamos dizer, um bando, uma matilha, certo? Que um enxame de gafanhotos, sabe, as coisas que reúnem os animais irracionais, cada um tem o seu bando, o seu agrupamento, que mesmo dentro deles, eles se tornam adversos à guerra entre eles. Nas concepções religiosas, essa guerra é muito... Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Se o fulano é assembleiano pentecostal, como a mim já disseram, ela é considerada para eles, os pertencentes dela, como a única seita que eles dizem certa. Na visão deles está correto. Veio o adventista e diz que está certo, que eles que seguem a lei porque guardam isso. O pentecostal é porque eles falam as línguas adversas ao entendimento natural. E
O Batista, porque eles são mais, assim na visão dele, ordeiros, mas não existe ordem, não existe decência. Então eles têm mais para bando de animais irracionais, como o grupo laico, que tem da esquerda, da direita, do centrão, não sei de onde, tal, papá, e, e que todo o tempo divergem entre eles. E eu pergunto, onde está o amor? Onde está a empatia, a igualdade? Onde está o mesmo pensar? Quanto às suas posturas, eu estou falando isso, vou repetir, pelo fato que eu falei na ministração passada, que o cristianismo judaico-romano, o que vocês chamam de ICAR, Igreja Cristã, como é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem da associação do mundo laico com que visualiza o religioso, certo? Assim como aconteceu de Anás, Caifás, escribas, anciãos, compiladores, tal, papapá, saduceus, todos se juntarem com Herodes, com Pilatos, para que pudesse extinguir Jesus da vida deles, matar a palavra do Senhor e com isso retirar o Senhor também do seu meio. Isto que eu quero que vocês entendam. E isso está visível, notório e palpável até. Vocês podem perceber uma coisa, que eu acredito que vocês, embora não enxergando, fazendo parte dessa imundície no atoleiro e não ver que estão atolados, vocês veem da onde vem o ganho deles. E o ganho dele vem dos oprimidos, dos escravizados, de todas as formas. Porque isso se materializa nos grandes empresários, nos grandes fulanos de tais da terra. Exemplo, você sabe que milhares, eu digo milhares, porque é no mundo inteiro, de pessoas que se dizem líderes de religião, que são também líderes de governo laico. Aí vocês estão entendendo a associação. Está materializada, só não vê quem não quer, como eu digo. O pior segue aquele que não quer ver. Os líderes religiosos também fazem parte do grupo de liderança do mundo laico, do governo executivo, seja municipal, estadual, federal, todos fazem parte lá. E tem o outro grupo que come do mesmo suor dos escravos, dos explorados, dos povos que são maltratados, que recebem somente migalhas. E com isso eles se provêm da riqueza que não foi ganho com os suores dele, mas sim com os suores alheios, explorando, colocando mais impostos, mais isso, mais aquilo, cobrando de todas as formas, até mesmo o que se respira ou o que se fala. Isso é a verdade. Eu só estou mostrando para vocês que está todo mundo no mesmo grupo, são todos corruptos, são todos maléficos, são todos diabólicos, fazendo uma capa da hipocrisia, dizendo que estão defendendo, uns estão defendendo a democracia, que a democracia é demoníaca, mas ele diz que
não há liberdade. Não há liberdade. Não existe esse negócio de liberdade no mundo laico, no mundo religioso. Todos são prisioneiros das suas próprias concepções egocêntricas. É por isso que eu falei. Isso se materializa no mundo pequeno aqui. Eles não montam partidos para olhar pelo bem-estar do povo. Eles montam para olhar o bem-estar deles, para crescerem, para usufruírem sobre a escravidão alheia. Assim são os empresários. Eles não criam uma empresa para que eles sejam cooperadores, não. É para eles se enriquecerem à custa do trabalho, do suor alheio. Todos são iguais, como eu disse. É a moção do laico com o religioso que estão materializados e materializando aquilo que está registrado e mostrado por Jesus Cristo. Eu creio realmente que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Existe algo que eu estive conversando, que é um outro assunto, onde eu falei assim, existe milhares de criaturas que ficam numa briga tremenda. Preste bem atenção. Uns dizem a lei acabou, outros dizem não. Não, porque a lei ainda permanece. Outros dizem não. Mas não há lei entre eles do Eterno Pai, não. Porque não há decência e nem ordem. E se não há decência e nem ordem, eles não estão numa concepção de bem-estar com o Eterno Pai. Estão todos condenados. Condenados. Então, eu conversando com várias criaturas, já conversei com várias criaturas, e eles dizem assim, que não se deve comer porco, porque está escrito, se tu comer porco, tu morre, né? Se tu comer o rato, tu vai também ser condenado. E isso, aquilo, pá, o avestruz e tal. Eu disse, não é isso, rapaz. Não é isso. Ele está falando de modo espiritual. E isso não mudou. Mas na concepção da separação, quando Cristo separou o natural do espiritual, ele condenou o natural, assim, para se mover como adoração espírita em verdade, ele também colocou toda a lei em espírito em verdade. Quer dizer, as coisas naturais desapareceram. Não estão na visão de Deus. São naturais. As pessoas têm que entender essa editação de Cristo. Então, ele diz, mas não pode comer porco ou o rato. Aí eu disse assim, quando Deus baixou o lençol diante dos olhos de Pedro, que a Sagrada Escritura chama de êxtase, lá registra que estava todos os quadrúpedes, répteis e animais da terra. E ele disse, Pedro, mata e come. E Pedro disse assim, Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Ele disse, não torna imundo aquilo que eu já purifiquei. Neste momento, ele está mostrando que toda a concepção da lei
foi purificada, quer dizer, ela continua no valor íntegro, reto, justo diante dos olhos dele, de maneira espiritual. O que significa isso? Significa a mesma concepção de Cristo, que ele disse que as coisas naturais, os alimentos naturais que você ingere, você irá lançá-la em lugares escusos. Então está havendo uma separação. Uma separação. Certo? Você come naturalmente a todas as coisas e você tem que saber se alimentar, porque se não souber se alimentar, você pode muito bem buscar uma própria doença para você mesmo. Então o outro jovem falou assim, mas está escrito também que aquele que envenena ou maltrata ou fere o corpo, Deus condenará. Eu disse, é verdade, está escrito. Mas se as santas escritas, elas se revelam espiritualmente, a que corpo o Eterno Pai está falando? Ele está falando do corpo espiritual, que é a alma. É como ele diz assim, não fazeis incisões no vosso corpo, nem homenageie a mortos. Ele está falando da alma. Porque tu não deve sujar, ferir, estigmatizar e enegrecer a tua alma com os pecados da idolatria, como a tatuagem, como essas coisas, que a tatuagem só existe pelo fato de haver uma concepção idolátrica de, vamos dizer, de a ídolos que ele considera mortos espirituais. Ou a uma concepção idolátrica de um ser humano, quando alguém desenha no seu corpo natural ou a cara de uma mulher, a cara de um homem, de que não são homens, não é mulher, de um macho, de uma fêmea, de um animal, de uma cruz. Cruz simboliza pecado, então aonde tem o sinal ou a coisa, o desenho da cruz, é porque é maldito, porque é o símbolo da maldição. Eu estou explicando dessa maneira que parece uma coisa, sabe, tão assim que você vai dizer, o que significa isso? Tem um significado muito grande assim. Então você é aquilo que você expõe. Se você expõe um corpo, uma coisa toda cheia de vamos dizer, a tatuagem, é porque a sua alma está assim, certo? Se você expõe outros tipos de coisa, de adereços, como diz lá em Isaías também, fala nos outros profetas, que vocês colocariam pingente nas pernas, nos braços, pulseiras e nos narizes, na orelha, tudinho. Isso são que revela que você tem acréscimos na sua vida e que é um transgressor da lei de Deus. Aí você vai também aonde está os lábios pintados, que vamos dizer, tanto homem hoje quanto mulher, que não são homem, não são mulher, mas eu falo assim para vocês entenderem, que é os lábios pintados, e que realmente lá fala que são
criaturas que se revelam mentirosos. Até a Sagrada Escritura dá a entender que um ungido de Deus não deve beijar alguém com lábios pintados pelo fato que são lábios mentirosos. Você entende isso? Depois vem a Jezabel, que revela-se a maquiagem, quer dizer, a máscara. Você se apresentar como uma falsidade ideológica, como uma hipócrita mentirosa e que não pertence a Deus. E que esse tipo de criaturas serão devoradas pelos cães, certo? Pelos cães. Está registrado lá. Inclusive, Jezabel foi devorada pelos cães, para mostrar a realidade do fato no mundo espiritual. Estou falando do mundo espiritual. Então, eu disse assim, então, quando ele diz assim, da visão natural, tu pode comer tudo quanto foi quadrúpede, réptil, tudo. Como disse Jesus, todos vão ser dados a um lugar escuso, certo? Vão ser lançados fora. Agora, como você visualiza isso no mundo espiritual? Preste bem atenção. Ele fala para Pedro, mata e come. Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Jesus Cristo diz e afirma que o Eterno Pai não é um Deus de mortos, não trabalha com mortos e nem se alimenta de mortos. Mas ele diz para o escolhido dele, mata e come. Então, se você olhar na concepção da letra do mundo natural, você está dizendo que o Eterno Pai está sendo contraditório, já que ele não é um Deus de mortos, não trabalha com mortos e não se alimenta de mortos. E isso significa que ele está contradizendo porque ele está dando alimentos de mortos para o servo dele, para o ungido dele. E isso não é verdadeiro. É por isso que tem que entender a contextualização. Porque é como Jesus Cristo diz, ide e pregai todas as criaturas. Quer dizer, ide e matai todas as irracionalidades. Certo? Ide e matai todas as irracionalidades. Aí você pega o mesmo sentido que Cristo falou, quando ele mostra toda aquela concepção de animais terrenos que ele está configurando ou equiparando ou ilustrando com os povos da terra, do qual ainda não estão na integridade, na justiça e na retidão da sua palavra. Estão todos como animais irracionais, imundos e sujos e rebeldes e contenciosos entre si, um devorando o outro, certo? Isso que ele está explicando é o seguinte, não sei ainda realmente, eu estava conversando com um amigo meu, disse, eu espero que eles comecem a entender a nova concepção, porque eu quero deixar bem claro que tanto o mundo laico quanto o mundo religioso são os animais que têm que morrer. Não é morte literal, no natural. É uma morte dos sentimentos de animosidade, ira, discórdia, ciúme, ganância, e lascívia, e vaidade, todas essas coisas. Arrogância, ódio exaltivo, tudinho. Então ele está dizendo, Pedro, mata e come o animal que existe em cada um deles.
a irracionalidade que existe em cada um deles. Porque no momento, por exemplo, eu tenho bem poucos amigos que, eu vou falar de mim, que me ajudam e que já têm anos comigo. E por que eu fico feliz? Por causa que eu creio que se eu me alimentasse de animais imundos, eu teria uma quantidade de gente. Se eu me alimentasse de mortos espirituais, eu tinha uma quantidade, eu estaria como os falsos mestres estão, como os líderes laicos estão, lá no apogeu, recebendo tudo quanto era coisa. Não, bem pouquinho, eu não estou reclamando, estou dizendo para vocês que é bem pequena mesmo a quantidade. Mas por que eu recebo de 1, 2, 3 por aí, alguma coisa que me dão, que vem e me ofertam? Porque neles já há vida. Porque neles já há uma luz. Porque o Eterno Pai, ele faz uma permissão. Mas para se materializar um mundo na vida do servo dele, tem que ser testemunhado aquele mundo. Então o que acontece? Já passaram eu acredito que milhares de pessoas por mim, durante esses 6, 20 e poucos anos, que eu estou de ministração, já teve muita, já fui para tantos lugares, já ministrei em tantos lugares de cada jeito, e nunca cobrei nada, não cobro nada. E aí eu não recebo também, porque eu não obrigo, né? Não faço campanha, não faço voto, nadinha, porque é proibido pela lei. Você entende? Então eu não faço. Aí tem que ser o amor recíproco. E para ser recíproco eu tenho que estar no mesmo patamar ou crescendo para o patamar que eu estou. Então existem muitos que vêm e chegam, começam com uma, como eu digo assim, com uma fúria, e depois vai diminuindo, que ele vai ver que aquele mundo não é dele. A própria carne vai fazer ele rejeitar-me. Porque isso é uma concepção meramente orgânica e espiritual que faz a rejeição da verdade. Porque eu não aceito, vindo aconselhamento ou qualquer coisa, opinião dada, eu não aceito, eu não mudo por causa do fulano que falou isso, falou aquilo. Então isso vai fazendo o afastamento. Enquanto que comigo permanece, vamos dizer, 1, 2 ou 3, de maneira que eles permanecem, vamos dizer, por 10 anos seguida, é porque já existe luz ali. É porque já existe uma vida iniciada. A semente que foi colocada, aquela concepção já está brotando. Já está brotando. É como diz, eu acredito que pode ser uma terra fértil, que os espinhos não vão sufocá-la, que as pedras não vão arrancar as raízes, que já está numa terra fértil e que aquela semente já está sendo assim, eu não sei dizer, já está brotando aquela planta, já está surgindo ali. Então dali está vindo alguma coisa para mim, porque já há vida e permanece todo o tempo, não contenda, não reclama, não tem que contender, não tem que reclamar. Aquilo que diz assim, né? Vai ao mercado e não pergunta a origem da alimentação. Porque
Quando vem das elucidações espirituais, vem totalmente diferente. Por quê? Porque não há alimentação de porcos aqui. Aí é uma coisa diferente. Quer dizer, não há heresias, certo? Não há alimentação de rato, quer dizer, não há um planejamento de uma formatação de como roubar o outro, de como fazer mal para o outro. Como eu já expliquei, eu gostei muito de uma expressão que eu conheci, que é onde diz que o rato ele não engole o sabão, mas ele rói só para fazer o mal. Então você vê o seu sabão ruído na sua casa, mas você vai olhar lá na frente, ele colocou para fora todinho o sabão. Foi só para fazer o mal. Ele não se alimentou daquilo. Então essas coisas, quer dizer, essa alimentação, eu não vou dar para ninguém de fazer um mal para o outro só para querer fazer o mal, para destruir algo que o outro possua, só pelo prazer de fazer o mal e depois lançar fora. Então, sobre porco não preciso nem falar. Sobre cão ao vômito não preciso nem falar. Então, quando já há uma limpeza, uma visão de luz, sabe? Quando já há o início de uma vida, eu acredito que desse povo aí eu já começo a me alimentar. Não é que eu esteja me alimentando de animais mortos, de maneira nenhuma. Pedro mata e come, mata, extingue, para que na vida que eles venham ter diante de mim, eles, pela reciprocidade do amor, pela gratidão, te alimente. Você está entendendo? Eu sei que é muito expansivo essa explicação, mas é a maior realidade que existe. O ungido do Eterno Pai não se alimenta de mortos, porque quem se alimenta de mortos são os abutres, são os animais do selvagem, são os lobos ferozes. Os ungidos do Eterno Pai, eles se alimentam da onde começa a vida, da onde já existe vida, da onde já existe luz. É por causa disso que ele não tem cooperadores quase. Porque um morto não alimenta vivo. Você entende? Um morto não alimenta vivo. Você sabe que o animal, ele é irracional. Então ele tem que morrer para se tornar um alimento no natural. E na visão espiritual, a irracionalidade tem que morrer para aqueles que já possuem vida possam alimentar o ungido do Eterno Pai. Porque o ungido do Eterno Pai representa o Eterno Pai. Logo, ele tem que se alimentar de vivos e não de mortos. Porque ele não é abutre. Como disse Jesus, onde estiver os abutres, lá estão os cadáveres. Ou onde estiver os cadáveres, lá estão os abutres. Aqui, no que eu ensino, e daqueles que fornecem-me alguma coisa como reciprocidade do amor, é porque eles não são cadáveres diante do Eterno Pai. Eles já têm vida, já nasceram. E por isso já são vistos para que possam me alimentar.
Eu sei que pode ser um pouco, até não sei explicar, mas vocês tinham que ouvir isso. Tinham e tem. Porque esse povo que vive de sugar suor alheio, de escravidão, de opressão, ele vive de mortos. Por quê? Porque eles matam para poder, espiritualmente eles matam, enquanto que eles não matam a irracionalidade. Eles matam a palavra do Senhor para ele se alimentar das irracionalidades. Enquanto que o ungido de Deus, ele mata as irracionalidades para que possa se alimentar do Espírito. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa ministração é sempre aquela, vem uma de uma maneira, vem outra do outro, mas saibam vocês que só alimenta o ungido de Deus quem já está nascendo para Deus. Quem já tem vida espiritual. Os mortos espirituais não suportam alimentar um homem de Deus. Deu para entender? Eu vou continuar essa ministração, porque nós vamos entrar em vários assuntos novos para mostrar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Eu continuo na próxima. Beijos.